Fala pessoal, beleza? Bom, esse vídeo eu acredito que ele vai ser um dos mais longos, porque a gente vai falar sobre um assunto muito importante, muito interessante. Nós vamos falar sobre volume, certo? Se você não usa volume nos seus traders, é melhor você repensar sobre isso, tá? Porque o volume, ele lhe dá uma visão do trader de forma mais antecipada, tá? Então, se eu tenho um setup que me fornece como é que eu posso dizer? Se eu tenho um setup que eu tenho um fractal bem próximo, um fractal com um ponto de visão mais afastado, um fractal que me dá uma visão mais afastada, que é essa média 34. Um fractal que me dá um campo de visão de forma maior, como se você estivesse vendo um quadro. Você está vendo um quadro, somente aquele pixel do quadro. E aí você agora amplia um pouco a visão. E você começa a ver um pedaço do quadro. Você amplia mais um pouco. Você vê o quadro de forma mais ampla, certo? Esses são os meus fractais. E o volume? O volume me diz qual é a quantidade de tinta que foi utilizada para poder você fazer esse quadro. O volume me diz a intensidade da cor que foi utilizada, os relevos, né, do quadro que está sendo feito. Tá? Então o volume, ele é o retoque, ele é o toque final. Eu diria que o volume é a cereja de bolo, certo? O volume, se você souber ler bem o volume, interpretar bem o volume, tomando como base somente o que eu vou falar hoje, certo? Tem muita coisa sobre volume, certo? O conceito de volume, escrito no livro de Anna Collin, é muito amplo, tá? Mas somente esse conceito que eu vou passar para vocês sobre volume, ele, quando você alia tudo isso, este setup e padrões de candlestick, você tem uma ferramenta poderosíssima na mão de vocês, tá? Então, eu vou falar rapidamente sobre essa configuração de volume aqui, e a gente vai voltar para o quadro aqui, para a EQ Option, e nós vamos fazer uma análise bem detalhada sobre volume à luz do que eu vou passar para vocês aqui agora, beleza? Então, vamos lá. Nós temos essas quatro situações aí. Tá? Essa situação número 1, situação número 2, situação número 3 e situação número 4. Nessa situação aqui, número 1, eu tenho candles em tendência de baixa com volume aumentado. Nessa situação número 2, eu tenho candles em tendência de baixa com volume diminuindo. Nesta situação número 3, eu tenho candles em tendência de alta, com volume diminuindo. E nesta situação número 4, eu tenho candles em tendência de alta, com volume aumentando, certo? Vamos para essa situação aqui. Anna Collin fala o seguinte: tendências de baixa, volume, para que se consolide uma tendência de baixa, você tem que ter volume sempre aumentando. Uma tendência de baixa legítima, certo? Você tem que ter um volume, o próximo candle tem que ter um volume maior do que o anterior, e o próximo candle tem que ter um volume maior do que o anterior. Não importa o corpo, tá? O corpo, ainda não estou falando do corpo, eu vou falar do corpo do candle, do gráfico da EQ Option, que é mais conteúdo para passar para vocês. Então, é como se eu estivesse acelerando aqui. O volume é o pedal do acelerador, certo? Eu estou acelerando, eu estou pisando no pedal, o carro está aumentando a velocidade, a tendência está aumentando, certo? Só que na tendência de alta, a mesma coisa. Tendências de alta, volumes de alta aumentando, certo?
Tendência de alta, volume de alta aumentando. Tendência de baixa aumentando, volume de alta aumentando. E quando eu tenho situações em que a tendência de baixa está aumentando e o volume está diminuindo, eu falei nesse instante que o volume aqui seria equivalente ao pedal do acelerador. Se eu estou reduzindo a aceleração, o volume está caindo, o que é que vai acontecer? Ana Cole fala que isso é anomalia. A mesma coisa na tendência de alta. Eu tenho uma tendência de alta, mas o volume está diminuindo. Isso é anomalia. Se o volume está diminuindo, é o equivalente ao estar reduzindo a velocidade. A aceleração está diminuindo. A aceleração diminuindo, isso significa que essa tendência de alta ela vai acabar, ela está acabando. Então, olha o volume, compara com o volume do candle anterior. Está maior ou está menor? Então, isso não está, é uma anomalia. Se estiver maior, menor, é uma anomalia. Se estiver maior, está ok. Se estiver menor, é anomalia. Isso não pode acontecer. Quando isso acontece, é porque o carro está desacelerando. A tendência de alta está diminuindo. A mesma coisa numa tendência de baixa, certo? Se você está na tendência de baixa, o volume está diminuindo. Quando você compara um candle com o candle anterior. Isto significa que essa tendência de baixa ela está desacelerando, certo? O próximo candle pode vir, com isso você já consegue verificar que o próximo candle, se você analisa este candle em relação ao anterior e está com volume menor, você pode ter certeza que o próximo candle, você já dá para ter uma noção de que o próximo candle pode haver uma reversão. Isso aqui é muito importante para identificar correção de preço. Correção de preço é isso que ocorre. Volume menor do que o volume do candle anterior. Eu vou mostrar isso muitas vezes para vocês aqui agora, tá? Então vamos lá no gráfico da Nike Option. Eu já tenho aqui o volume, já mostrei para vocês na primeira aula como é que eu configuro o volume. E aí eu quero mostrar para vocês aqui agora. Vamos lá, candle a candle, tá? Vamos começar neste caso aqui. Olha só, este volume compare com este candle compare com este volume. Olha este candle, olha o corpo dele, compare com este volume. Perceba que o volume deste candle em relação ao volume anterior, ele é maior. Então, espera-se que este candle, ele continue a tendência de baixa. Perceba que esses candles aqui, ó, houve uma diminuição aqui, olha o tamanho desse candle. Mas o próximo candle, o volume foi um pouco maior. E o próximo candle, o volume foi um pouco maior. Mas olha só, olha o que eu estou percebendo aqui, que você está percebendo. Volume em tendência, volume aumentando. Candles em tendência de baixa. Mas olha que o corpo vai diminuindo, o corpo vai diminuindo. Chega um momento que o corpo está pequeno e eu tenho um volume grande. Corpo pequeno, volume grande. Isso também, segundo Ana Cole, é a anomalia, certo? Você não pode ter um volume grande com corpo pequeno. Você tem que ter volume grande, volume alto e corpo grande, certo? Se você tem um volume alto e um corpo pequeno, fazendo muito pavio, olha só. Outra coisa também importante, olha o pavio que deixou na perna, né? Na parte de baixo, com um volume que é maior do que os outros. É óbvio que isso aqui é uma desaceleração, certo? É uma desaceleração também, tá? Eu não mostrei no PowerPoint, não mostrei na imagem anterior, por isso que eu vim aqui mostrar para vocês, tá? Olha aqui, ó, volume decrescente, gráfico candle em tendência, em micro tendência de alta, com volume decrescente. Não, isso é uma desaceleração, isso é anomalia. Você tem que ter volume crescente para candles em tendência de alta. Tanto que o candle o volume, este candle que fez um volume menor do que os outros dois, olha o que ele faz aqui, ó. Ele
faz praticamente um enforcado, certo? Então, percebam o seguinte, coloquem bem na sua mente, volume decrescente, correção de preço ou anomalia, certo? Quando você percebe isso, que eles não estão no mesmo sentido, tá? Volume e tendência não estão no mesmo sentido. Então você percebe que isso é uma anomalia. Então tem alguma coisa errada que está acontecendo aí. Vai haver alguma reversão. Certo? Olha este caso aqui, ó. Olha esta pernada aqui. Olha esse volume aqui, ó. Olha esse volume. Começa aqui e termina aqui. Volume crescente. Mas aqui, ó, esse volume aqui, ó, esse candle aqui, ó, fez um volume menor, outro volume menor, fez um volume menor em comparação anterior. Olha o próximo candle que apareceu, certo? Mas perceba que, olha só, ele forma um candle, um volume elevado. Por quê? Porque neste momento aqui, ó, existe a força da ponta vendedora tentando romper esta média de 34. Por isso que o volume aumentou. A teoria de Dow diz o seguinte: em toda reversão sempre haverá um aumento de volume. Todo rompimento haverá um aumento de volume. Olha o que aconteceu aqui, ó. Rompimento, aumento de volume, rompimento na minha média de 34, certo? Vamos ver aqui. Em uma reversão, aumento de volume, olha só o que acontece aqui, ó. Aumento de volume aqui. Teoria de Dow, reversão. Aumento de volume, reversão. Certo? Olha só o que aconteceu aqui, ó. Correção de preço, tá? Este candle, olha o volume dele, compara com o volume do candle anterior, maior ou menor? Menor, então é correção. Entendeu? Simples assim. Olha o que está acontecendo aqui agora, nesse momento. Olha o volume que está se formando e olha o pavio que está acontecendo. Isso é anomalia. Volume de ponta vendedora e fazendo pavio na ponta vendedora. Isso é anomalia. Próximo candle vai ter que ser verde. Olha o que aconteceu. Mas olha só. Ele está numa forte tendência de baixa. Ele começou verde. Mas a ponta vendedora está tentando, de forma agressiva, continuar essa tendência de baixa. Neste momento aqui, ó, a ponta vendedora não conseguiu vencer esse pregão aqui, não conseguiu fazer um corpo, mas o volume em relação ao anterior foi maior, tá? E olha nesse momento aqui agora, formou um candle com um volume que em relação ao candle anterior ele foi menor. Espera-se que neste ponto aqui, se esse candle fechar com um volume menor, espera-se que isso aqui seja uma correção. Certo? Vamos observar aqui. Se o volume fechar menor, certo? Ó, volume maior. Volume maior. Espera-se que isso aqui não seja uma correção, porque o volume deste em relação ao anterior aumentou. Certo? Mas se você comparar esses dois em relação ao candle anterior, eles estão contidos, estão menores de certa forma. Então você pode considerar que isso aqui seja uma correção também. Tudo vai depender do que vai acontecer nos próximos candles. Perceba que está fazendo muito pavio. Isso aqui é muita indecisão no mercado. Neste momento, particularmente, eu prefiro não operar. Certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Pronto. Olha só aqui, ó.
decrescente. 3 candles de subida. Óbvio que isso aqui é uma correção, certo? Uma indecisão. O gráfico vai tender a descer, tanto que formou um fractal no final desse candle aqui. E perceba que houve um aumento de volume aqui, e formou 3 candles de força para tentar romper esta média de 144. Então, olha o aumento, a energia que se gastou para tentar romper essa média de 144. Conseguiu? Por pouco tempo. Praticamente não, né? Tanto que o gráfico ele voltou e continuou uma lateralização e ele retornou novamente a subir. Vamos ver o que está acontecendo lá agora. Formando muito pavio. Nesse momento aqui, ó, ele está lateralizado, tá? Ó, fazendo praticamente fundos no mesmo ponto. Fundos no mesmo, praticamente na mesma região. Volume sempre contido, apesar desse candle ter feito um volume elevado. Olha, volume aumentando, um candle de força. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Vamos lá. Olha esse volume aumentando da ponta compradora. Só que ele fechou menor. Ele não fechou maior que o volume do candle anterior. Como ele não fechou maior que o candle anterior, e eu não tenho uma consolidação de uma tendência de alta se formando aqui. Isso aqui pode ser uma mera correção. Está se gastando muita energia para tentar romper essa média de 34, mas não consegue. Ó, com a mesma energia, com o mesmo volume, certo? O gráfico voltou para o mesmo ponto que esses 2 candles, ou seja, a ponta compradora tentou fazer, usou 2 candles para tentar chegar aqui, e a ponta vendedora com volume um pouco menor chegou no mesmo ponto de mínimo que ele estava, certo? Perceba, olha a acumulação que vai acontecer. Vamos observar esse gráfico aqui. Vai romper a mínima, vai romper esse ponto. Vamos observar o volume que vai ser feito. Volume deste candle aqui, ó, em relação ao anterior, menor. Espera-se que esse candle, se ele fechar com volume maior, essa tendência ela vai continuar de baixa. Vamos ver? Continua a tendência de baixa. Espera-se que continue. Mas, se esse candle voltar para cá, como a gente está falando aqui, é porque está tendo gastando uma energia muito grande da ponta compradora para tentar voltar este gráfico, esse preço para esse ponto. Mas olha, ele fechou abaixo do candle de cá, do candle anterior. O volume fechou abaixo do candle anterior. Vamos ver o próximo candle. Vamos ver o próximo candle. Vamos ver o que vai acontecer com o volume. Volume maior. Gastou muita energia aqui para vencer, tá? Espera-se que essa tendência de baixa ela continue. Volume crescente aqui nesse ponto, tá vendo? Volume crescente aqui, ó. Volume crescente aqui. Mas olha só. Esse pregão aqui, neste ponto, está tendo uma disputa muito grande. Olha que nesse momento aqui, ó, ele faz um volume menor. É bem dinâmico isso, tá, gente? Ele causa uma pequena desaceleração. Nessa desaceleração, perceba que um candle verde fica na iminência de aparecer. Se esse volume fechasse mais acima, bem provável, muito provável que este candle aqui não
vai ser esse verde, mas acabou fechando, ó, acabou fechando vermelho, tá? Mas ainda assim ele ainda está, digamos aqui, em desaceleração, tá? Vamos observar o volume deste candle aqui em relação aos candles anteriores, como ele vai fechar. Ok, formou um fractal aqui. Ele sumiu porque houve rompimento da mínima nesse fractal. Vamos observar. Se este volume fechar maior do que este, ó, o gráfico ele vai continuar descendo. Mas se ele formar um pavio aqui, certo? Se ele fechar vermelho, esse volume, ele vai continuar descendo. Olha lá. Aqui foi uma correção, tá vendo? Perceba que a correção, o volume é contido, menor que o volume em relação aos candles anteriores, certo? A gente vai observar, a gente vai trabalhar muito volume nos nossos operacionais, tá? Então aqui nós temos uma tendência de baixa consolidada, certo? Neste momento foi um momento de lateralização, de consolidação, mas quando ele toca na minha média de 34 e ele retorna e este candle rompe, este ponto em que há vários pontos de suporte, tá? Eu tenho uma tendência de baixa consolidada. Olha, quando a média de 17 cruza a de 144. E olha, quando a de 34 cruza de 144. Certo? Quando a média de 17 cruza de 144, eu já tenho, isso já ocorre depois nesse caso ocorreu depois da lateralização, do momento de indecisão, e eu já tenho neste ponto aqui uma tendência já consolidada, certo? Percebo que volume, de certa forma, crescente aqui, tá? Mas olha só, olha o tamanho deste candle. Deixa eu apagar isso aqui. Olha o tamanho deste candle, olha esse volume. Olha o tamanho deste candle, olha esse volume. Olha o tamanho deste candle que é menor, o corpo dele, olha esse volume. Isso é anomalia. Esta anomalia significa o quê? Próximo candle pode ser uma correção ou pode haver uma desaceleração da tendência. Tá? Como este candle aqui, o volume dele fechou acima dos candles anteriores, eu tenho que aguardar para ver. Tá? Pode ser que esse gráfico ele tenda a, em algum ponto aqui no tempo, tocar a minha média de 17 e romper ou continuar descendo, certo? Mas perceba que, ó, novamente formando resistências, suportes, né? E resistências. Suporte e resistências, tá? E olha o volume decrescente, uma tendência de alta. Isso pode ser uma mera correção ou indecisão. Então nós temos que neste momento aguardar para observar o que é que o gráfico vai fazer. Volume decrescente, mas este volume agora começa a tentar romper este ponto aqui, ó. Este candle. O que é que vai acontecer aqui? Ele está tentando chegar na média de 17, tá? Ou seja, eu estou tentando aqui, estamos aqui no processo de formação do pivô, tá? Pivô. Eu tenho aqui este ponto. Olha só, tocou na 17, olha o que aconteceu. Apenas tocou. Aí eu tenho o pivô, é esse aqui, gente. Quando consolido o pivô,
eu tenho uma tendência de baixa ou de alta mais consolidada. Deve formar o fractal aqui. Você se lembra? 1, 2, 3. Se esse fechar aqui, mas ele está fazendo um pavio aqui. Vamos ver. Não sei se essa tendência de baixa... Estamos no processo de formação de tendência de baixa, tá? Então, esse pivô está consolidado quando esse fractal aparece, certo? E eu tenho apareceu. E aí eu tenho uma tendência de baixa consolidada aqui. Então, ele deve seguir aqui. A minha média de 17 deve seguir nesse ponto. E aí eu devo fazer um fundo mais baixo do que esse, tá? Se eu fizer um fundo menor do que esse aqui, tá? Aí eu tenho a minha tendência de baixa aparecendo, tá? E consolidada. Ó o pivô aqui, então. Parece que o pivô já é esse aqui, ó. Nesse ponto aqui e neste ponto aqui. Nem sempre é assim bonitinho, tá? Ele deve estar indo buscar minha média de 17 novamente. Vamos ver o que vai acontecer. Perceba que esse fundo aqui, ó, foi maior que o de cá. Então essa tendência de baixa aqui não foi tão consolidada assim. Tudo indica que o gráfico deve voltar a subir. Então, esqueça esse. Vamos observar para ver o que vai acontecer quando chegar na média de 17. É o primeiro obstáculo, tá? O gráfico tem que romper a média de 17, romper de 34 e depois a de 144, como aconteceu aqui, ó, 17, 34, 144, lateralização, pum, tendência, certo? Nesse ponto aqui formou um fundo, né, maior, então é possível que essa tendência de baixa aqui não se consolide. Vamos ver o que vai acontecer quando ela chegar nessa próximo da média de 17. E perceba o que acontece com o volume, ó. O volume aumenta, tendência de baixa, volume contido, correção, volume, tendendo a aumentar aqui, ó, tendência de baixa, mas formando muito doji, temos que aguardar. Apagou esse fractal aqui novamente, ó, porque este candle ultrapassou a máxima desse candle que tinha um fractal. Quando isso acontece, ele apaga. Ok? Vamos ver aqui, está próximo de tocar na de 17. Mas a 17, perceba que a de 17 ela está quase que ficando paralela a esta linha do bloco aqui, tá vendo? Isso significa que isso pode estar vendo uma lateralização. Ó, olha aqui, vamos ver de forma mais... Tá vendo? Eu não gosto de operar dessa forma, eu prefiro operar quando o gráfico está em uma tendência consolidada, tá? Processo de formação de tendência, eu não gosto muito de operar. Olha esse volume aumentando, maior, mas fez um corpo menor. Mas ele ainda continua, ele vai continuar. A ideia dele é tentar, tocou. Olha o que eu fiz, tocou e retraiu. Fez um, se esse candle fechar aqui e um próximo candle fechar mais baixo, eu tenho dois topos descendentes, certo? Topos mais baixos. Vamos ver. Tentando, mas não consegue. Olha, o volume foi menor em relação ao anterior. Vamos ver se esse volume aqui, ele, ó, mudou para vermelho, mudou para verde. Muita indecisão. Vamos aguardar. Se esse candle fechar,
Deixa eu ver se está com a máxima. Ah, está com o mesmo ponto, mesmo ponto. Acho que não forma fractal aqui não. Não forma fractal não. Não formou fractal de alta aqui. Mas deve, vamos ver se vai formar nesse, acredito que é porque eles estão na mesma altura, tá? A máxima aqui, ó, tá no mesma altura. Vamos ver o que vai acontecer. Não formou, mas fez um gap. Aqui poderia ser uma entrada, mas eu não tenho a confirmação do fractal. Só que aqui, ó, olha como é uma entrada arriscada, tá? Mas eu entraria por conta desse gap. Apesar de que eu fiz um volume em relação àquele anterior menor. Mas olha só, o volume desse candle está aumentando. O volume dele está aumentando, mas ele está deixando um pavio. Vamos ver se ele vai continuar. Volumes decrescentes. Existe uma tendência de uma força para desacelerar ele. Mas ele ainda continua descendo. Certo? Então, vamos ver aqui. Volumes crescentes. Volume crescente. Tendência de baixa aqui agora nesse ponto aqui. Mas o corpo desses candles aqui devem ser, sabe? Quando acontece isso de corpo pequeno, volume grande, é porque está existindo uma resistência muito grande da ponta contrária à tendência, tá? Esse volume aqui, esse candle aqui, sim, está consistente. Tanto que quando ele se forma, olha o que acontece com o próximo candle. Então, olha aqui, pessoal. Ó. Olha o que eu tenho aqui, ó. Aquilo que eu falei para vocês, ó. Tá vendo? Ó. Volume crescente e tendência de baixa. Certo? Se este candle fechar menor do que o de cá, do que o anterior, este volume fechar menor, então pode ser que seja uma correção. Certo? Ó. Ele fez um doji. Isso aqui é indecisão. Todos nós sabemos que doji é indecisão, né? Mas pode ser que seja uma reversão aqui. Ou, se esse candle fechar aqui em cima, vai aparecer um fractal aqui. Todos nós sabemos isso, né? Já falamos. Fractal neste ponto aqui, ó. Fechou. Fractal apareceu. Então ele vai tentar agora, esta onda acabou. Ele vai tentar agora testar essa média 17. Ou não, né? Pode testar ou não. Ele pode aqui nesse momento continuar a sua tendência de baixa. Sim, nós já temos agora a nossa tendência. Nosso pivô formado, tá? Agora sim. Eu achei que não ia formar não, mas aqui. Apesar de que esse ponto aqui, né, ele fez... Ele fez isso, mas vamos lá. Nós já temos o pivô formado. Deixa eu apagar isso aqui. Como eu disse, tá vendo? Mas ele não formou um fractal aqui porque eu preciso de 3 candles, tá? Esse aqui seria o terceiro, segundo, teria que ter o primeiro aqui. Então ele não formou. Ele tentou testar a de 17 e não chegou nem perto.
significa que isso aqui é uma tendência forte de baixa. Olha lá, tendência forte de baixa formada. Certo? Tendência de baixa formada. Iniciou quando? Rompimento. Tentou retornar, fez um pullback. Pivô formado após o rompimento aqui. A consolidação, né? Porque aqui houve uma pequena lateralização. Consolidou aqui. E pronto. Essa tendência de baixa formada. E o volume volta a aumentar novamente. Corrige, volta a aumentar novamente. Perceba a importância do volume, né? Quando você vê o volume, né, se formando à sua frente, você consegue ter uma visão melhor, apenas observando esses conceitos básicos sobre volume. Você consegue ter uma visão bem melhor do que está acontecendo no gráfico. Olha lá, volume contido menor em relação ao volume anterior. Isso aqui pode ser uma correção, certo? Ou ele pode estar tentando testar, buscar essa média de 17 primeiro, certo? Fractal que estava aqui, ó, apagou novamente porque fez outra mínima aqui, menor que esse candle de cá. Por que ele apaga? Porque esse aqui é o quinto, seria o quinto candle dessa fractal, entendeu? 1, 2, 3, 4 aqui, aparece o fractal. Esse quinto aqui não pode ter a mínima menor que ele. Ele tem que ter a mínima maior, certo? Ele tem que ter a mínima maior. Porque aí sim eu teria 1, 2, 3, 4, 5 candles aqui. 5, um fractal de 5 períodos, tá? Esta mínima aqui, ó, tem que ser a menor dos 5. Certo? A mesma coisa seria o contrário. A máxima, quando aparece o fractal de alta, tem que ser maior de todos os 5 candles. Se o quinto candle tiver uma máxima maior, o fractal apaga. Perdeu o sentido esse fractal de 5 períodos. Então ele apaga. Certo? Olha o volume aparecendo aqui. Aqui há uma desaceleração, tá? Nessa desaceleração, olha o que acontece. O próximo candle já aparece verde, né? Olha o fractal apagando novamente. Por quê? Por que apagando? Como expliquei anteriormente, né? Esse aqui seria o quinto candle desse fractal. Percebo que aqui está aparecendo que... Percebo que aqui tem uma lateralização. Muitos candles não conseguem romper isso aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Se volume fechar, correção. Aqui é uma correção. Que está menor do que o anterior. Tá? Pode ser uma correção. Tudo depende da formação desse segundo agora, que começou verde. Tá? Se ele fechar menor, pode ser uma correção. Ou uma indecisão aqui, porque ele está muito lateralizado. Ainda está muito indeciso isso aqui. Vamos aguardar. 1, 2. Se este candle fechar aqui e o próximo fechar menor, com a máxima menor que esse daqui, outro fractal pode aparecer. Aparece aqui. Pode não, vai aparecer. Se isso acontecer. Ele tenta romper esse aqui, ó. Esse ponto. Volume aumentando nesse ponto. Vamos ver aqui. Olha lá. Vou marcar até aqui, ó. Ah, já fez essa linha máxima aqui, já foi. Onde é que já fez a máxima? Esse seria o terceiro, se o próximo fechar menor, com a máxima menor.
volume aqui ele tem que aumentar. E o próximo tem que aumentar e fechar vermelho também. Para eu continuar uma tendência de baixa. Mas aqui pode formar um fractal nesse cara aqui, ó. Pode formar um fractal aqui. Vamos ver. 1, 2, 3, 4. E vai formar um fractal aí. E formou. Pronto. Vamos observar aqui. Eu não entraria nesse ponto aqui, mas digamos que eu entrasse. Ó, o quinto candle já foi. Eu, como eu falei, tá vendo? Eu não entraria porque esse doji aqui é muito... É perigoso doji. E ele já formou aqui, ó. Outra máxima. Se esse candle fechar menor, vai aparecer aquele outro tipo de fractal, tá vendo? 1, 2, 3. Deve aparecer aqui. Então, máxima menor. Ainda tá. Ele vai testar essa de 17. Tá lateralizando, tá vendo? Lateralizou aqui, aqui. Em 3 pontos. Ele vai tentar buscar essa 17. Olha lá, tá vendo? Como eu havia dito, tá vendo? 1, 2, 3. Ele aqui. Mas olha o volume, tá? Maior do que os candles anteriores. Aqui esse doji. Aqui é muita indecisão. Mas esses dois candles estão maiores do que esse candle anterior. Eu não entraria nesse ponto aqui, tá? Eu não entraria. Poderia dar vitória? Poderia. Mas aqui está muito lateralizado. E não é isso que eu estou buscando. O que eu vou mostrar para vocês aqui depois. Vai tentar chegar aqui. Como eu havia falado, ele vai tentar buscar essa média 17 aqui. Está analisando a luz do volume, tá, pessoal? Volumes aumentando, tá vendo? Tendência. Apesar de que aqui tá... Pra mim, eu considero isso aqui uma acumulação, tá? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Ó, tá vendo? Tentando a de 17, tentando testar ela para poder fazer um outro topo. 1, 2, 3. Se esse aqui ainda fechar aqui, menor. Vou até marcar esse cara aqui, ó. Vou até marcar aqui, ó. Se ele fechar rompendo esse cara aqui, ó, não vai. Ele vai aparecer o fractal aí, mas se ele fechasse rompendo essa linha aqui, essa mínima aqui, ó, desse pavio, seria uma entrada boa. Mas como ele não rompeu, eu não entraria. E deixou um pavio na parte de baixo, tá vendo? Eu não entraria. Eu poderia dar um win, poderia, mas ó. Opa! Queimou minha língua? Não, olha lá. Muito pavio, muita indecisão. Como eu falei, não entraria. Olha o quinto candle aqui, já tentando chegar na média, na 17. Então, 1, 2, 3. Seria uma vitória, mas aquela coisa. Como eu falei, eu não entraria aqui. Mas seria uma vitória bonita. Quem tivesse coragem de entrar. Se esse candle fechar aqui, vai fechar, vai aparecer outro fractal aqui, acredito. Daquela configuração que eu mostrei para vocês. Vamos lá, aparece aqui. Apareceu, conforme eu imaginei. Aqui, ó. Aqui sim poderia dar uma entrada, tá vendo? Aqui sim eu poderia dar uma entrada. Neste ponto aqui. Vamos ver, se eu tivesse dado uma entrada aqui, o que é que aconteceria? Eu já estou mostrando mais ou menos como é que seriam os gatilhos de entrada, tá? Apesar de que o volume ele está
desacelerando aqui, tá? Mas ele está maior do que os candles anteriores, bem maior, perceba, né? Apesar de estar formando muito pavio. Aqui seria a minha entrada, tá vendo? Testou a de 17, eu espero a acumulação, espero a correção. Testou a 17, formou o fractal, certo? Já estou antecipando já. Volume maior do que o volume dos candles anteriores, certo? Pronto, vitória. Aqui, ó. Se eu entrasse para 2 candles, vitória. Pegaria, finalizaria nessa taxa aqui, ó. Começaria aqui nessa taxa e finalizaria nessa taxa aqui, ó. Vitória. É esse tipo de entrada que a gente vai trabalhar muito na próxima aula, tá? Mas é esse tipo de entrada que você tem que esperar para fazer, certo? Observar o volume, certo? O volume está maior que os candles anteriores, beleza. Ok? Os volumes aqui, ó, maiores do que os candles anteriores, esses dois volumes aqui, ó, maior, apesar de ter fechado menor aqui, certo? Mas ele, observa aqui, olha só, vou traçar aqui, ó. Eu vou traçar isso aqui também, ó. Olha só, a mínima que esse candle, que este fractal fez aqui. Vou traçar aqui, ó. Opa, deixa eu tirar esse alerta aqui. Cliquei sem querer. Deixa eu tirar aqui alertas. Então, ó, na lateralização, fez um fractal de baixo. No que fez o fractal de baixo, vou marcar um pavio, eu vou marcar o pavio dele aqui, ó. E na próxima vez que aparecer um fractal de alta e o quarto candle, tá? Isso você tem que observar. O quarto candle romper esse ponto é o ponto de entrada. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha lá. Entraria neste ponto no final dele, e isso só confirma que essa entrada aqui seria a entrada ideal, tá? Eu entrei nesse ponto, mas mesmo assim, para 2 ou 3 candles, vitória seria uma vitória linda. Aqui é uma entrada para você entrar com a banca toda, e se der tempo ainda dava para poder, quem tivesse o Ethereum ainda dava para colocar mais saldo na banca e ainda entrava com mais um pouquinho, entendeu? Então era uma entrada aqui para vitória linda aqui. Beleza, pessoal? Então essa é assim, sobre volume, tá? Já falei um pouco de como seria as entradas, como seria o operacional. Mas a gente vai fazer um vídeo bem longo falando dessas entradas, tá? Ó, olha o que está acontecendo com esse volume aqui. Compara com a relação anterior. Apesar de você ter volumes bem maiores do que os volumes anteriores aqui, mas este cara aqui ó, fez um volume maior que o volume desses aqui, tá? Mas vamos observar, ele deve novamente testar a de 17, mas eu já tocou quantas vezes? 1, 2, 3, tá? Se eu pegar aqui a FIBA, deixa eu pegar a FIBA aqui para ver, vou mostrar para vocês aqui a FIBA. Vou pegar desse ponto aqui até esse cara. Vamos ver que ele corrigiu. Ó, presta atenção. Ó. A média é 17. Vou até mudar de cor aqui essa FIBA. Botar uma cor. Deixa eu ver. Pronto. Olha a média de 50. Olha a média de 61.8. Olha a média de 17. Certo? Olha onde houve retração. Onde houve a correção. Aí ele voltou, tentou na 38.2. Se eu quiser fazer a projeção da FIBA, eu faço o quê? Eu pego essa 23 aqui, ó. Tá vendo a cabeça do pivô aqui? Aqui é a cabeça do pivô, tá? Eu pego essa 23 aqui e projeto essa 23.6 da FIBA para a cabeça do pivô. E aí eu identifico qual é o próximo alvo. Então, 23.6. Então, eu vejo qual é o próximo alvo. Qual é o próximo alvo? Perceba que quando ele chegou aqui, ó, nem chegou
Chegou próximo, já houve a correção. E aí rompeu. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar 38.2 aqui, ó. E vou colocar ela aqui, ó, novamente, nesse fractal. Vou colocar 38.2 nesse fractal para ver qual é o próximo alvo. Olha o que aconteceu aqui, ó. Gráfico lateralizado nesse momento. Certo? Então, ó, olha aqui, ó. Olha que coisa linda aqui, ó. Rompeu, no que rompeu a minha fibo, foi exatamente na minha marcação, cara. Olha que coisa linda. Você nem precisa traçar fibo, tá vendo? A fibo também é um fractal, cara. A fibo é um tipo de fractal, certo? Foi exatamente no ponto que eu marquei. Vamos ver a próxima projeção. O que é que eu faço? Tá vendo aqui o meu pivô? Vou até desenhar meu pivô novamente, tá? Vou botar de cor aqui bem. Vou botar amarelo. Vou colocar aqui. Certo? Vou colocar aqui. E vou colocar aqui, pronto. Pronto. Agora olha só, eu vou pegar a 50. Eu quero saber qual vai ser o próximo alvo. Eu vou pegar essa 50 aqui, ó, tá vendo? E vou projetar ela para cá, ó, onde está 38.2, onde está esse fractal. Vou pegar 50. Projetar. 50 tá aqui, ó, tá vendo? 50, fibra de 50 no meu fractal aqui, na cabeça do pivô, tá? Olha, a cabeça do pivô é esse aqui, tá? Olha o que aconteceu aqui, ó. Rompeu, tá vendo? Rompeu mesmo. Agora eu vou projetar minha 1.8, que é meu último alvo. Se você quiser fazer Forex, olha o que aconteceu aqui, ó. É lindo demais isso, cara. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ondas de Elliott. Certo? 5 ondas de Elliott. 1, 2, 3, 4, 5. Agora ele deve fazer as ondas A, B e C. 1, 2, 3, 4, 5. Olha o que aconteceu aqui, ó. Surgiu um fractal justamente nesse ponto, cara. Agora ele deve fazer a onda A, B, C. Ou ele deve continuar a seguir a tendência. Então, nesse momento, você tem que esperar o gráfico formar as ondas A, B e C. Ele deve lateralizar, certo? Ou deve romper. Então, você tem que agora esperar. Olha o que aconteceu. Tocou na 17. Olha que coisa linda. Nesse ponto aqui, ó, A, ele pode fazer a onda A, B e C e subir, tá? Mas ele pode também romper. Este é um ponto que eu particularmente eu não entraria, tá? Cara, muito massa, muito bom isso aqui, cara, ter acontecido. Muito, muito bom. Eu não entraria nessa porque eu estou aqui na onda A, tá? Na onda A. Vamos ver o que é que vai acontecer. Então, quais seriam os pontos de entrada? Na onda 1, na onda 3, na onda 5. Esses são seus pontos de entrada. Tá? Se os fractais confirmarem, se os volumes confirmarem. Já estou antecipando praticamente. Próximo vídeo eu vou praticamente operar. Tá? Se você quiser botar fibra, tá? A fibra. Se você não quiser botar fibra, você não precisa. Basta você. Você viu que nesse ponto que eu marquei aqui, aquela linha azul que rompeu, é exatamente o meu ponto da minha projeção, cara. Que coisa linda isso aqui, cara. Coisa linda. Muito bom isso ter acontecido aqui agora. Ó. Olha aqui, ó. Então, nesse momento, você não entra, entendeu? Eu não entro. Eu espero terminar essa consolidação. Espero terminar a onda ABC, tá? Ou então eu vou para outro ativo, porque aqui eu já ganhei o dinheiro que eu precisava ganhar. Se você fosse entrar em Forex,
Você entrava neste ponto, poderia entrar neste ponto. Não, você poderia entrar no rompimento dessa linha aqui, ó. Vou apagar a fibra aqui, tá? Você esperava ele romper aqui, ó. Tem várias formas, tá? Você esperava ele romper aqui. Vamos ver. Vou colocar aqui. Rompeu, aqui seria sua entrada, tá? E eu colocaria o meu stop aonde? Ou na cabeça do pivô, ou eu poderia colocar aqui nesse ponto, tá? E eu ia carregando esta operação até o último alvo da fibra, certo? Chegasse no último alvo, eu parava, ou não. Eu tinha que esperar formar onda A, B e C, ó, aqui, ó. Onda A, vamos ver, deve formar onda B aqui. Olha os topos, os fundos formando fundos, nesse caso formou fundos maiores, né? Então, A deve fazer o B aqui. Provavelmente, não sei, tem que ver, tem que observar. Olha o volume desse cara, maior do que o volume dos quentes anteriores e fez este pavio gigantesco. Isso aqui quer dizer o quê? Eu tenho um volume, mas a ponta compradora não teve condições de empurrar esse gráfico para frente, para cima. Não teve condições de fazer com que esse candle fizesse um corpo, né, de alta. Obviamente o próximo candle seria de baixa. Então, onda A, eu vou até botar aqui, vou colocar de outra cor, onda A. Neste momento deve estar se formando onda B e a C deve vir para cá. Se tudo correr, como é que eu posso dizer? De forma equilibrada, tá? Porque nós estamos trabalhando em um sistema caótico, tá? Estamos trabalhando em um sistema caótico. Percebam que os fractais, eu sempre falo, né? Os fractais é a parte linear de um sistema não linear. Os fractais é a parte organizada de um sistema não organizado. Certo? Ó, tentando iniciar a onda C aqui, ó. Tentando iniciar a onda C. Vamos verificar isso aqui. Tá? Deixa eu colocar a fibra novamente aqui. E colocar a 61.8 na cabeça do pivô. 61.8 na cabeça do pivô. Ó, olha o que aconteceu. Ele chegou na 23.6 e voltou. Cara, incrível, incrível. Deixa eu ver quantos minutos nós temos aqui. Depois eu vejo. Ele deve estar formando onda C. Ele vai testar novamente a de 17. Ou aqui, ó. Ou ele vai tocar na 17 e vai romper. Tá? Vamos ver? Ou ele vai tocar na 17 e vai romper. Ou ele vai lateralizar, ou ele vai continuar na tendência de baixa. E aí na tendência de baixa, espera o novo pivô novamente. Espera o novo. Eu faria dessa forma. Esperaria o novo pivô. E aí eu projetava a fibra novamente. Da forma como eu fiz aqui. Tá? Pega 23.6 na cabeça do pivô. Depois projeta 38.2 na cabeça do pivô aqui, ó. E depois pegava 50, projetava na cabeça do pivô aqui, ó. E depois pegava 61.8, projetava na cabeça do pivô. Se você quiser operar com fibo e fractais dessa forma, você pode fazer assim. Tá? Mas geralmente eu não uso, tá? Porque os fractais já me dão esta informação, tá? Olha lá, tá vendo aqui? Onda A, B e C. Rompeu a de 17, tá vendo?
Foi exatamente o que eu falei. Ó, já fiz a onda. Aí agora eu espero que, chegou na de 34, ó, vai fazer um fractal aqui, ó. Vai fazer um fractal aqui. Seria um ponto de entrada aqui? Talvez, depende. Depende do quê? Depende do volume, depende da formação do padrão de candlestick. Ó, essa entrada eu não faria aqui. Apesar de ter formado um fractal aqui, tá? Essa entrada eu não daria aqui. Poderia dar win? Poderia. Mas eu não daria aqui essa entrada. Tá? Eu esperaria agora a formação do pivô para verificar se essa tendência ela vai continuar ou vai seguir de baixa. Mas olha só como a M17 já está começando a se inclinar aqui, ó, querendo encostar, tocar na de 34. Lembra que eu falei na aula anterior, quando a de 17 toca na de 34? Vamos ver aqui uma situação parecida com essa aqui. Vindo uma tendência de baixa e aí inicia. Ó, tá vendo aqui? A de 17 querendo tocar na de 34. Olha o que aconteceu. Lateralização. Depois de não sei quantas horas, não sei quantos dias. Pum, outra tendência de alta. Certo? Então aqui nesse caso eu esperaria, campeão. Ó, foi vitória, seria vitória, beleza, mas eu daria essas entradas mais seguras. Aqui são mais seguras, tá? Se você tivesse coragem de entrar aqui. Aqui pode ser a formação de uma nova onda, tá? De Elliott, tá? Aqui pode ser um novo pivô, tá? Então, você poderia... É mais seguro você dar entradas na onda 3 e na onda 5. 1, 2, 3, 4, 5. Onda 3, onda 5. Onda 1, como essa aqui, perceba que é possível? É bom. Beleza, vai lá. Certo? Depende do padrão aqui do Chique. Aqui seria um lindo, tá vendo? Seria um lindo, mas eu, particularmente, eu sou muito conservador. Eu não entraria. Tá? Mas se o padrão de candlestick confirmasse, volume confirmasse, deixou esse pavio aqui, ó. Então, me deixou inseguro, aí eu não entraria. Não rompeu, apesar de ter vindo até aqui embaixo, mas ele não fechou abaixo do meu fractal aqui, ó, tá vendo? Não fechou abaixo. Se tivesse fechado abaixo, aí sim, ó, padrão de fractal perfeito, entrada tranquilo, certo? Aí eu faria. Tá? Ele deve formar outro fractal aqui, ó. Então aqui eu vou marcar de amarelo. Formou um fractal aqui agora. Pronto. Aí ele deve testar de 17 e vai fazer um novo pivô. E aí sim, você projeta a fio. Ou não. Ou você começa a fazer essas operações nas ondas 3 e 5. Certo? Entenderam, pessoal? Acho que foi uma boa experiência essa que nós passamos aqui neste bendito EuroJPY. Aí vocês perguntam, isso funciona em qualquer ativo? Qualquer ativo, você pode fazer isso em qualquer ativo. Não importa o ativo que você esteja. Isso sempre vai acontecer. Tá? Fractais funcionam em qualquer ativo. Ok? Nem precisava mostrar a FIBO também, mas foi até interessante eu mostrar para vocês verem a correlação que existe entre a FIBO e o fractal. Mostrar para vocês que a FIBO também é um tipo de fractal e como elas estão, esses dois, né, tanto os fractais quanto a FIBO, eles estão em plena harmonia. Tá? E ainda bem que isso aconteceu agora, porque agora nós temos vocês têm um material excelente para estudar.
estudar e rever. E trabalhar em suas entradas de forma mais consciente. Beleza, pessoal? Valeu, tamo junto aí, até a próxima aí. Até mais, tchau, tchau.